Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, uma edição em que vamos falar muito sobre a 12ª rodada da Bundesliga. Muita coisa acontecendo dentro de campo, também muita coisa acontecendo fora de campo. E estou em dupla para gravar essa edição aqui neste dia 21 de novembro de 2021, dia que garantiu o título da Série B para o Botafogo de Futebol e Regatas. Correto, Guilherme Monteiro? Corretíssimo, Xará. É muito legal, né? Eu acho que a gente está de volta não só à primeira divisão, que aconteceu segunda-feira, e hoje concretizar esse título. Essa temporada foi uma temporada muito difícil, muito dura. Foi resgate do botafoguense, da autoestima dele, porque depois de 2020/21, início de ano tão difícil, a gente poder coroar uma temporada com título e acesso é maravilhoso. Então eu estou aqui hoje sem cerveja, estou guardando a minha cerveja para após da gravação, mas ainda assim muito feliz com a nossa conquista, porque, e falar para vocês, o time de vocês que ainda não jogou a segunda divisão, agradeça, porque é uma temporada muito desgastante para todo mundo, para os jogadores, para o torcedor, para tudo. Então, aí você que não jogou ainda é um felizardo. Realmente, porque é um campeonato muito difícil. Sei bem o que é isso. Bom, Xará, então, aparentemente ainda passa no antidoping. Não garanto que ele passe daqui a algumas horas, mas está no direito dele de comemorar. E semana que vem a gente vai ter mais alguém ou alguéms daqui do Chucrute comemorando o título nessa hora. Vamos... Sim, com certeza vai ser o nosso Palmeiras aqui, já reforçando a minha torcida para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos descobrir no próximo sábado quem vai estar comemorando. Bom, mas o assunto aqui é futebol alemão, apesar de parecer que é futebol brasileiro. Vamos falar da 12ª rodada da Bundesliga. Primeiramente, dando aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que nos acompanha. A gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, incluindo Spotify, Amazon, Google Podcasts, enfim. Você escolhe onde quer nos acompanhar. A gente também coloca nossos episódios no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Fußball BR e também do Alemanha FC, que também fazem uma cobertura bem extensa do futebol alemão. E vamos começar, Xará, a falar sobre a Bundesliga. Antes da gente entrar nas partidas em si, a gente tem que dar esse recado que, enfim, eu não esperava. Eu gostaria de não precisar trazer esse tipo de notícia para os nossos debates, mas a Covid-19 voltou a impactar muito forte no futebol alemão. A gente tem a maioria, ou quase todos os estádios da Bundesliga já com 100% da capacidade permitida, mas isso vai mudar em breve. Alguns estádios terão capacidade reduzida. Nessa semana a gente também teve um caso inacreditável na segunda divisão do treinador do Werder Bremen, o Markus Anfang, que foi acusado de mentir no seu cartão de vacinação, acredite se quiser. Ele teria apresentado um cartão de vacinação para o Werder Bremen, mas o próprio clube teria descoberto que as informações que estão lá são falsas. E além disso, a gente já teve essa semana também alguns casos de isolamento. Alguns jogadores do Bayern de Munique precisaram entrar em isolamento porque não estão vacinados.
Então, apesar da gente já ter passado o pior momento da pandemia, a Covid-19 volta a impactar, volta a trazer consequências bem nítidas para o futebol alemão. A gente vai se aprofundar principalmente nessa questão do Bayern de Munique mais adiante. Mas, Xará, começando a falar de futebol, começando a falar de campo, a gente também teve uma partida de muita rivalidade, apesar de uma história recente. União Berlim e Hertha Berlim, as torcidas em especial, vêm dando um clima muito legal para os confrontos entre essas duas equipes. E nesse sábado a gente teve mais um derby de Berlim. O União jogando no seu estádio, jogando lá no Anderalten Försterei, venceu por 2-0 o Hertha. E olha, é uma vitória, é um resultado que mostra quem manda em Berlim. O Hertha vem fazendo uma temporada muito ruim mais uma vez, e o Union, uma das surpresas da temporada, um dos destaques positivos, voltando a mostrar força diante do seu rival da cidade. Exatamente, né? Isso é até legal a gente falar também um pouquinho da torcida antes de entrar no jogo. Esse clássico ele começou até meio provocativo, que tem sido até uma característica, como você citou. A torcida do Hertha Berlim colocou lá perto do Anderalten Försterei uns cartazes em azul e branco, né, representando as cores do clube, uma forma de provocação. Enfim, e também na hora do jogo, até a gente até viu mesmo a torcida do Hertha Berlim também com sinalizadores, e até fez um jogo que parasse. Então realmente tem se criado um maior clima de animosidade entre os clubes, uma coisa que até, como você disse, é recente. E já entrando já no jogo, pra gente também falar um pouquinho de futebol. Assim, foi um jogo padrão União Berlim, uma equipe agressiva, sem a bola, que apostando muito ali no contra-ataque, o Avoni demonstrando novamente um poder de decisão muito grande. Eu não, tenho certeza que essa temporada é aquele nível de excelência, tá desempenhando melhor qualidade, porque ele sempre ficou marcado por ser um grande goleador nos outros clubes, e até mesmo no próprio União, mas talvez um jogador que fosse hesitante em alguns momentos de jogos, dos contextos dos jogos. E nessa temporada não, ele tem sido decisivo e importante em praticamente todas as partidas. E também foi importante nesse jogo a gente ter a volta do Max Kruse. A União Berlim, que indiretamente não tem uma dependência do Max Kruse, mas ficou sem vencer durante ele fora, machucado. Então ele também de volta ajudou a União a ter uma boa partida. Os meus outros pontos sobre o União também vão por conta dos jogadores de meio campo, que também são jogadores que têm feito uma temporada muito boa, né? O Genki Haraguchi, com uma temporada muito boa, marcando, atacando, perfeito. Rani Khedira, muito sólido também. Então, coroar aí todo esse plantel e toda sempre a boa estratégia que o União tem para os jogos. Esse clássico aí veio novamente mostrar e trazer a força do time de vermelho da capital. Pois é, você citou dois caras que se entendem muito bem no ataque do Union Berlim, né? Os dois se complementam muito bem nesse ataque do Urs Fischer. O Max Kruse como o criador das jogadas e o Awoniyi como o finalizador, o cara que coloca a bola para dentro. E você mencionou também sobre essa turbulência, né, do Union Berlim com o Max Kruse fora de ação. A primeira derrota em casa do Union Berlim desde setembro de 2020 foi recentemente contra o Bayern de Munique. Aí o Union Berlim foi lá e perdeu também para o Feyenoord, jogo pela Conference League que, aconteceu no Estádio Olímpico de Berlim, mas também foi um jogo em casa do Union Berlim. O que havia de comum nesses dois jogos? A ausência do Max Kruse. Ele agora retorna à equipe do Union Berlim e o Union Berlim derrota o Hertha no derby da capital. E uma coisa curiosa que eu lembrei quando você falou da provocação da torcida do Hertha Berlim ali nos arredores do estádio Anderalten Försterei, no jogo da Conference League do Union Berlim, a gente lembra que boa parte dos arredores ali do campo do Estádio Olímpico de Berlim são na cor azul. A pista de atletismo, vários detalhes são na cor azul. E eu achei muito curioso que no último jogo, pelo menos no último jogo da Conference League,
toda essa região do campo que onde normalmente a gente vê azul, estava em vermelho. O Union Berlin cobriu toda aquela área de vermelho para tentar dar um clima de jogo em casa, né? Para não parecer o estádio do Hertha Berlim, pelo menos naquela ocasião. Não deu muito certo porque a equipe do Urs Fischer perdeu para o Feyenoord e já está praticamente, se não está eliminado, está quase fora já da Conference League. Mas pelo menos o Union deu essa cara de Underalten Fosteray pro Estádio Olímpico. Né? A situação é muito difícil, porque você tem que vencer o Feyenoord, você tem que vencer o Maccabi Haifa no Israel e vencer em casa o Slavia Praga e secar o Slavia aí na chave. Mas enfim, falando também um pouquinho do Hertha Berlim. Assim, o time do Hertha Berlim foi muito, muito envolvido nesse jogo. Toda vez que a bola chegava no lado do campo, né, onde você tentava com o Mittelstadt, o Richter, que vem fazendo uma boa temporada, foi bem engolido pelo Nico Gisselman, e também o Grisha Premel na marcação. O time do Hertha realmente não conseguiu produzir bastante coisa, nesse jogo, né? Acho que fora ali o lance do gol anulado, né, bem anulado até, a gente não tem muitas grandes chances do Hertha Berlim. E que, assim, é como a gente está batendo na madeira aqui na temporada inteira. O time do Hertha Berlim tem, assim, alguma qualidade. O Hertha Berlim se defende muito bem. Mas quando necessita fugir disso, o Hertha Berlim não produz, a equipe não rende bem. E nesse clássico, novamente, foram tentados Herda, Dárida, Kevin Prince Boateng, até o Jastrzębski fora de posição, no lugar do o Pekari, que até chegou a fazer o gol anulado, mas não. O Belfodil também entrou, mas também não rendeu muito. Novamente um jogo muito fraco do Hertha, que decepciona. Não dá para definir outra palavra decepcionante a campanha da equipe da Altsedame nessa temporada. Hertha Berlim é o 14º colocado, tá ali bem próximo da zona de playoff, da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Union Berlim, olha, dá para brigar por Champions League. Pelo menos no momento, a equipe do Union está brigando por Champions League. O Union Berlim é o 5º colocado da Bundesliga com 20 pontos, só um ponto atrás do 4º, que é o Bayer Leverkusen. Você falou do Gisselman, destacando a atuação defensiva dele, mas ofensivamente ele também foi muito bem para o Union Berlim. Ele deu as 2 assistências, ele deu a assistência para os 2 gols do Union Berlim. Na rodada passada, contra o Colônia, ele já também tinha dado uma assistência. Voltando mais uma rodada, ele tinha marcado um gol ele marcou um gol contra o Bayern de Munique. Gisselman, que está assumindo essa vaga na ala pela esquerda do Union Berlim. Fez um gol também contra o Hoffenheim também. Realmente, você destacou. Pode continuar. Não, só ia concluir mesmo que o Gisselman assumiu essa posição, né, na ala esquerda nessa temporada. Até a temporada passada, o Christopher Lenz era o dono dessa lateral do Union Berlim. O Lenz foi para o Eintracht Frankfurt e o Nico Gisselman está ocupando muito bem essa vaga. A gente sabe que os lados do campo são muito importantes para o Union Berlim quando a equipe ataca, né? O Trimmel de um lado, o Gisselman do outro, e mais uma vez eles mostraram essa importância, principalmente ali no segundo gol, né? Escanteio do Gisselman, finalização do Trimmel. Sim, e foi até uma coisa curiosa, né? A gente acostumou a ver o Trimmel, né, para os torcedores do Union ser muito importante com as assistências. Ontem ele marcou apenas o primeiro gol dele na temporada. Isso também evidencia a qualidade do plantel geral do Union, porque você vê os gols, a maioria deles, claro, estão canalizados no Avoni, mas você também tem uma rotatividade muito grande. Você tem defensores marcando, você tem agora o lateral direito, o Trimmel, você tem o Gisselman também, que tem bastante gols. E também a quantidade de jogadores importantes. Você não tem só um titular, você tinha o reserva, o Ryerson, que vinha ganhando mais espaço nessa temporada no lugar do Trimmel, até pela idade. O Trimmel já tem 35 anos. Também fez bons jogos, fez gols em rodadas anteriores. Ele fez gol na rodada contra o Colônia. Então, também evidencia a qualidade do plantel. E a gente estava até discutindo isso ontem, eu e os padrinhos lá, o nosso amigo Gabriel, falando muito da qualidade, elogiando muito o Oliver Runert na montagem desse elenco, né? Porque jogadores que a gente, em tese, desacredita, porque não apresentaram grande coisa em outros clubes, tipo
o Ostunali, o Rani Khedira, o próprio Ostunali, estão jogando muita bola no União nessa temporada e estão sendo peças importantes ali para compor um elenco, às vezes até titular, e estão ajudando essa equipe, tanto na Conference, tanto na Bundesliga. Resumindo esse derby, então, acho que a campanha de União Berlim e de Hertha Berlim foi muito bem refletida em campo nessa rodada, né? União Berlim brigando lá em cima, Hertha brigando lá embaixo, e o União foi dominante nesse derby. Hertha passou bem longe de ameaçar a meta, de ameaçar o gol adversário, e o União foi um vencedor com merecimento nesse sábado. O União, para mim, Xará, é um dos 4 times que claramente estão além das suas expectativas nessa temporada da Bundesliga. Eu coloco nesse grupo União Berlim, Freiburg, e os outros 2 se enfrentaram nessa rodada, Mainz e Colônia. Mainz e Colônia se enfrentaram no fechamento dessa 12ª rodada da Bundesliga e acabaram empatando em 1-1. Mainz jogava em casa. E acho que, de certa forma, foi um jogo frustrante para o Colônia, porque perdeu algumas chances enormes de fazer 1-0 e ainda por cima perdeu o Modeste, talvez o seu grande nome da temporada até aqui. Ainda não sabemos bem qual a extensão, qual a gravidade da contusão do centroavante francês da equipe do Colônia, mas mesmo assim a equipe do Stefan Baumgart conseguiu o empate, mesmo sem o Modeste em campo, conseguiu o empate jogando fora de casa, nesse clássico do carnaval, como você me falou antes da gente começar a gravar. Sim, é o Carnaval Derby, né? As equipes que comemoram o carnaval na Alemanha têm 2 cidades muito fortes nessa festa cultural, muito para nós aqui no Brasil. Será que chega aos pés de Salvador ou do Rio de Janeiro? Pô, Acho que não, né? Não. Melhor ficar no futebol. É melhor ficar no futebol. Assim, você definiu bem o sentimento do jogo para o Colônia. Eu acho que, por mais a gente falar também, importante falar também, eu achei um jogo muito ruim do time do Boys Svensson. Uma equipe com muita dificuldade de sair de trás. O Hack, os 10 zagueiros, né? Hack, Niakite e o Bell com muita dificuldade de acionar o Onisivo e o Johnny Burkhardt na frente. O time não tinha muita saída de contra-ataque, né? Já que ficou muito mais sem a bola, buscando mais as bolas de contra-ataque. Então, e o primeiro gol, né, que até iniciou o placar, foi até uma coisa meio aleatória, porque foi um tiro de meta que ficou batendo e rebatendo no meio-campo e de repente caiu no pé do Burkhardt. Isso, exatamente. O Horner errou 2 reposições de bolas seguidas e aí ela sobrou na mesma jogada, né? Acho que também, na minha opinião, a principal virtude do Johnny Burkhardt é dele entender, ler muito bem a jogada e sempre atacar o espaço no momento correto. Foi essa leitura aí dele muito importante para fazer o gol, sem contar, claro, a qualidade individual dele para driblar o Kylian e marcar 1-0. Eu acho que talvez essa aí tenha sido a principal virtude ofensiva do time do Mainz hoje. Até porque, até que defensivamente, o time não estava, na minha visão, tão desajustado, porque o Colônia, apesar de ter a posse, de valorizá-la, chegava na parte final do campo, você errava muito o último passe, muitos cruzamentos. Então, apesar do Colônia ter criado muitas chances no jogo, muitas coisas ali também estavam sendo mal executadas e o mais não sofreu. Foi muitos mais lances esporádicos. O Colônia não chegou a fazer um sufoco de forma muito Foi intensa. muito no primeiro tempo, né? Foram muito no primeiro tempo as chances de gol do Colônia. No segundo, a maré virou um pouco. Sim, o jogo ficou mais equilibrado. E aí também vai até uma crítica minha ao Baumgart, que o time dele sempre mostrou isso, é uma característica. O time do Colônia se desgasta muito nos primeiros tempos dos jogos e chega nos segundos tempos já muito cansados, a equipe já não consegue produzir, não consegue manter o ritmo que estava desempenhando. E também destacar uma parte negativa no sentido de o Kainz e Duda e Uth não fizeram grandes jogos, além dos laterais também, o Benno Schmitz e o Hector ofensivamente não ajudaram muito. O Hector até contribuiu de forma defensiva, mas o Cafu, como os torcedores do Colônia chamam Benno Schmitz, é até curioso isso.
Ele não produziu muito de forma ofensiva hoje. O time do Colônia individualmente não teve assim uma atuação grande. Gostei mais mesmo foi do Kylian na defesa. O Tsirros também, apesar dos pesares, foi bem. E também o autor do gol, o Oscan, apareceu bem ali no ataque, se apresentando para passes, fez o gol de cabeça. Então aí foi um pouquinho aí que o Colônia teve de bom no jogo. Mas no final das contas, um jogo onde 1-1 foi bem justo. E você comentou sobre o gol do Mainz, né? Como ele surgiu a partir de um tiro de meta do Zentner, que ficou indo de cabeça, sendo rebatido de um lado para o outro, antes de chegar no Burkhardt. E eu acho que isso traduz um pouco como o Mainz gosta de jogar. Eu vi nessa semana um gráfico bem interessante que mostrava mais ou menos o estilo de jogo. Tentava resumir, né? Claro, o estilo de jogo de cada time da Bundesliga. Aí, de um lado do gráfico, você tinha as equipes como o Borussia Dortmund e Bayern de Munique, que tem paciência na troca de passes, que tem calma na hora de avançar pelo campo, né, na hora de sair da defesa para o ataque. E na outra ponta, praticamente, você tinha equipes como o Mainz, que vão da defesa para o ataque com pouquíssimos toques na bola, em pouquíssimos segundos. E acho que esse gol, marcado pelo Burkhardt, traduz um pouco do estilo de jogo da equipe do Boris Svensson, né? É uma equipe que marca muito forte, que não deixa o adversário jogar muito e que na hora de ir para o ataque é direta, é rápida, tenta acionar rapidamente a dupla formada pelo Burkhardt e o Onizio. A gente acabou de falar, né, sobre o entendimento da dupla Kruse e Awoniyi. Essa Burkhardt e o Onizio também tem um entrosamento muito bom. Mais uma vez eles mostraram isso nessa partida. E o Burkhardt, olha, que momento dele, hein? 5 gols nas últimas 5 rodadas da Bundesliga. A gente teve seleção da Alemanha entrando em campo há poucos dias. Acho que ele está se metendo nessa conversa aí para ganhar um espaço nas convocações do Hansi Flick. Afinal, a posição ali de atacante central é uma das mais carentes nesse elenco. Eu ainda acho que o Johnny talvez ainda faça uma ou duas convocações pela Sub-21, né? Por causa de competições aí que eles terão mais à frente. Foi até uma coisa que o Hansi Flick até falou com o próprio Johnny Burkhardt pelo telefone. Ele não chamou isso por causa do de salvo aí que tá querendo ele na Sub-21. E eu já até falei já no meu Twitter que para mim, se o Dortmund precisa de uma reposição ao Haaland, tinha que ser o Johnny, um jogador que já conhece a liga, mas não vai ser tão caro. Talvez o perfil de jogador é um pouco diferente, eu concordo. Talvez ele seja mais um segundo atacante do que um centroavante fisicamente. Ele não tem aquele corpanzil todo. Então, também pode ser uma alternativa, né? O ADM parece que está mais próximo, mas, enfim. É um atacante aí que eu vejo com muita inteligência e melhorou uma questão que ele tinha um pouco de dificuldade, que era a capacidade de decisão e de acertar mesmo as finalizações cara a cara com o goleiro. Nessa temporada ele está muito mais letal, ele está muito mais decisivo e parece realmente ter maturado mentalmente, ter mais paciência para ter melhores condições de raciocinar melhor do que fazer cara a cara com o goleiro. E só corrigindo aí, Xará, o único jogo que nesses últimos não marcou foi na rodada passada contra o Gladbach, que quem fez o gol foi o Simon Wiedemann. Ele não marcou nesse jogo, mas enfim. Ainda é um desempenho impressionante aí do garoto. Que teve um jogo recente que ele marcou 2 vezes, por isso que ele também tem essa sequência aí de 5 gols em 5 rodadas. Bom, Mainz e Colônia estão ali no miolo da tabela da Bundesliga. O Mainz é o 8º colocado com 18 pontos, uma distância curta para a parte de cima da tabela, para os times que brigam por Champions League. O Colônia um pouquinho atrás, 15 pontos na 12ª colocação. O que vem matando muito o Colônia são os empates. Já são 6 nessa temporada, maior número de empates nessa edição do Campeonato Alemão, empatado com Eintracht Frankfurt e Arminia Bielefeld. E fica aqui a torcida também para
que a contusão do Modeste não seja nada grave. Ali no lance, o Colônia, né, os jogadores chegaram até a pedir cartão vermelho para o jogador do Mainz. Era uma situação ali que o Modeste possivelmente ficaria em boa condição de marcar, acabou sofrendo a falta, uma falta dura, que acabou tirando o Modeste da partida. Esperamos que na próxima ele já esteja de volta à ação. Só para completar aí esse jogo aí, é bem verdade esse ponto que você trouxe, Xará. Assim, a diferença do Modeste pro Sebastian Anderson é brutal. Trazendo para minha realidade, parece Rafael Navarro e Rafael Moura, gente. Cara, parece um jogador de futebol e um jogador em atividade. O Anderson, infelizmente, na Bundesliga, o joelho dele já não está mais suportando a condição física dele. Não parece ser a ideal para disputar um jogo, uma temporada de jogos na Bundesliga, infelizmente, né? Porque é um atacante que na temporada 19-20 ficou muito no hype, fez uma grande temporada com o União Berlim e agora vem numa decrescente muito grande nessas últimas 2 temporadas. Talvez o melhor destaque dele foi para salvar o Colônia da segunda divisão no playoff contra o Kiel, lá naquela final lá em Kiel, que ele marcou 3 ou 4 gols e o Colônia se manteve na Bundesliga. Será que o Navarro fica no fogão, Xará? Não, ele vai para o Minnesota United, infelizmente. Bom, agora a gente vai falar da parte de cima da tabela da Bundesliga, depois de comentar sobre esses times que são surpresas positivas na temporada, né? Destacamos União Berlim, também Colônia e Mainz. Vamos falar dos líderes. Bayern de Munique e Borussia Dortmund se desgarraram um pouquinho dos demais. A diferença do segundo colocado, o Borussia Dortmund, para o terceiro, o Freiburg, agora é de 5 pontos, e muito por conta da vitória desse final de semana do Borussia Dortmund contra o Stuttgart, vitória lá no Signal Iduna Park. Vamos lembrar que na temporada passada, mais ou menos nessa época do ano, Borussia Dortmund e Stuttgart se enfrentaram no mesmo palco. O Stuttgart enfiou um 5-1 no Borussia Dortmund, que acabou resultando na demissão de Lucien Favre. As coisas mudaram bastante de lá para cá. Borussia Dortmund e Stuttgart estão convivendo com várias contusões nessa temporada. Ainda nessa partida, o Borussia Dortmund não tinha, claro, o Haaland. Também tinha a ausência do Daru, do Gio Reyna. Pelo menos teve o Rafael Guerreiro de volta na lateral esquerda. O Stuttgart também vem convivendo com lesões que geram um impacto muito grande na equipe. Desfalque de Kempf na defesa, Silas Mvumpa no ataque, assim como Kaladzic. E no final das contas, o Borussia Dortmund não fez um jogo brilhante, mas venceu o Stuttgart por 2-1. Marco Reus marcou o gol da vitória ali já na parte final do jogo, num contra-ataque mortal construído entre ele e Torgan Hazard. Malen marcou o primeiro gol dele na Bundesliga, o atacante que já vinha sendo cobrado, não vinha rendendo muito bem nessa temporada, conseguiu desencantar no campeonato alemão. O único gol do Stuttgart na partida foi marcado pelo Roberto Máximo. Xará, Borussia Dortmund não fez uma atuação brilhante, mas olha, até que o desempenho, os resultados sem o Erling Haaland vêm sendo positivos, vêm sendo suficientes para manter a equipe na cola do Bayern de Munique. Sim. Tirando na Champions League, né, os resultados são a grande base de sustentação. Exato. Aí do Marco Rose estável no Dortmund, né? Mas, esse jogo em específico, eu confesso que vi parte dele, eu só vi, acho que ainda peguei a parte boa, que foi o segundo tempo, porque pelo que foi o primeiro, o Stuttgart teve 2 boas chances de fazer um gol. E naquilo que eu vi, o Dortmund do Marco Rose, né? Uma equipe com troca de passes muito lenta, um ritmo de jogo muito baixo, e com uma certa sorte, o Borussia vencendo o jogo. Não gostei particularmente do Malen, apesar do gol. Também não achei grandes jogos do Julie Brandt. Também nem mesmo do próprio Reus. Foi um jogo difícil até de analisar ofensivamente o Dortmund. A equipe não jogou realmente de fato bem. O Stuttgart, muito pelo contrário. Eu gostei bastante. A equipe se defendeu muito bem. Karazor, os 3 zagueiros, Anton,
Mavropanos muito bem, não estavam dando muita chance para o ataque do Dortmund. E ali nos contra-ataques deles, e o Rito também, perdão, nos contra-ataques deles eles conseguiam chegar com certo perigo. Também se aproveitaram de um erro individual do Akanji para fazer o gol. E poderiam até ter saído com um empate, né? E no final do jogo o Hiroki Ito chuta uma bola por cima da meta e fez um jogo bem honesto dos recentes do Stuttgart aí que a gente viu, né? Porque a temporada não tem sido fácil, né? O Silas está voltando aos pouquinhos, deve jogar, inclusive na próxima rodada, eu acredito, né? Já voltou a treinar tem algumas semanas. Você tem também Fagir, enfim, outros jogadores aí machucados, podendo ter chances de volta. Kempf, enfim. O time ainda muito mutilado, mas com uma esperança de mais para frente ter a equipe completa e poder sair dessa 16ª posição. O Marco Rose também espera ter seus jogadores de volta para dar mais consistência, mais repertório para essa equipe, porque nesse jogo foi difícil para o Borussia Dortmund entrar na grande área do Stuttgart. Se a gente pegar os próprios melhores momentos, a gente vai notar isso. O gol do Malen foi de fora da área, teve uma bola na trave do Akanji também em chute de fora da área, uma cobrança de falta do Marco Reus de fora da área. Foram essas ali as principais finalizações do Borussia Dortmund até o final do jogo. Chegar ali perto do gol para finalizar em uma condição realmente de perigo foi muito difícil. E justo no final do jogo apareceu essa brecha. Num escanteio do Stuttgart, o Borussia Dortmund conseguiu armar um contra-ataque, encontrou a defesa do Stuttgart finalmente desmontada e com espaços para que o Marco Reus pudesse marcar o 2-1, pudesse marcar o gol da vitória. E no jogo da temporada passada, né, a gente viu o Stuttgart usando muito essa arma, né, de recuperar a bola e atacar em velocidade. O gol até que saiu desse jeito, né, o gol marcado pelo Máximo, mas não foi uma arma tão eficiente dessa vez para a equipe do Pellegrino Matarazzo. E às vezes, mesmo quando foi eficiente, mesmo quando ela deu resultado, o Gregor Kobel apareceu para fazer lá mais uma vez uma grande defesa, uma boa defesa que o Kobel fez ainda no primeiro tempo. A lei do ex sendo aplicada aí no caso dos goleiros também. Como eu disse, o Borussia Dortmund conseguiu vencer, abriu vantagem para o terceiro colocado, distância de 5 pontos, mas agora acho que o grande jogo da semana do Borussia Dortmund vai ser pela Champions League contra o Sporting, porque é o jogo que pode decidir o segundo colocado do grupo, que já tem o Ajax como primeiro colocado. Se não está garantido, está praticamente lá. Marco Rose ainda não terá o Erling Haaland, ainda não terá alguns jogadores à disposição, mas já no primeiro turno contra o mesmo Sporting, lá em Portugal, a equipe do Borussia Dortmund venceu por 1-0. Vamos ver como essas equipes se saem jogando lá no Signal Iduna Park, jogo importantíssimo para as pretensões do Borussia Dortmund jogando na Europa. Diga lá, Xará. Não, é que o jogo era o contrário. A gente vai jogar agora em Lisboa, vai ser um jogo muito difícil lá no Alvalade. Olha, eu realmente temo por esse jogo, porque o Dortmund não está jogando nada, e o primeiro jogo contra o Sporting foi um jogo muito difícil. Se os jogos do Ajax a gente viu que, obviamente, a gente perdeu, e jogamos com muita dificuldade, né? Principalmente no segundo jogo por causa de uma expulsão. Mas o primeiro o Ajax superou o Dortmund, então eu acho que a Champions League para o Dortmund tem sido o tapa na cara da temporada. Então, mas como o choque de realidade. Exatamente, choque de realidade. Eu confesso que para esse jogo contra o Sporting, como torcedor, estou com muito medo de realmente perder e aí ter que talvez jogar uma Europa League num grupo que, em tese, o Dortmund era dito como classificado. Mas, enfim, né? Eu espero que também na Bundesliga as coisas melhorem, né? A gente vai ao próximo jogo contra o Wolfsburg e na outra semana tem o Der Klassiker contra o Bayern. São semanas para o Dortmund muito decisivas, da temporada praticamente, começando nesse final de semana, na minha visão, né? Porque o jogo do Stuttgart ganhou um outro contorno. E o Dortmund está sem seus desfalques, né? Eu ainda agradeço, porque o Marco Reus
até no dia ruim dele, ele tá decidindo o jogo. Então esse é um ponto que a gente precisa ressaltar e destacar. E agora torcer, né, também pro Toto Hazard manter essa sequência, que eu já eu confesso que sempre tive algumas restrições a ele, mas nessa temporada eu confesso que ele tá jogando bola, tá jogando muito bem. O próprio Meunier também aqui, que a gente não criticava bastante, tem jogado bem, tem se salvado aí nessa temporada. Torcer para esses jogadores manterem o ritmo e também torcer para outros, né, serem um pouco mais regulares, né? Júlio Brandt tem, infelizmente, é de lua, tem que torcer para ele estar num dia bom. E também o seu Malin, né, que está num processo de trituração feito pelo Marco Rose, aí, colocando ele de centroavante. Um jogador que definitivamente não é centroavante. Está aí sendo jogador dos Leões e tendo que aguentar uma porrada de crítica. E, obviamente, né, se tá jogando, a torcida na hora não pensa se o cara é da posição ou não, ela vai criticar se o cara não está rendendo bem. É uma sequência dificílima para o Borussia Dortmund, que vai ter vários desfalques jogando, como você falou, lá no Alvalade. O jogo vai ser lá em Portugal contra o Sporting. Mas quem também vai ter muitos desfalques para jogar a Champions League nessa semana é o Bayern de Munique. E por motivos que vão bem além do campo, vão bem além das 4 linhas. 5 jogadores do Bayern de Munique precisaram entrar em isolamento essa semana porque não se vacinaram contra a Covid. A gente já tem o Kimmich, né? A gente já sabia do Kimmich, ele já admitiu publicamente que não se vacinou contra a Covid. Mas além dele, Gnabry, Choupo-Moting, Musiala e Cuisance, todos estão em quarentena pelo fato de não terem tomado a vacina contra a Covid-19. E isso acabou gerando um clima bem tenso dentro do Bayern de Munique, porque eles tiveram uma reunião com a diretoria essa semana, foram avisados que terão seus salários descontados, e vale dizer que existe uma lei na Alemanha que prevê que pessoas não vacinadas que, por qualquer motivo, se elas precisarem se ausentar do trabalho, elas podem ter o seu salário descontado. Isso aconteceu com os jogadores do Bayern de Munique e mostra, né, Xará, como essa situação agora passa a prejudicar muito o time. Além de ser um problema social, além de ser um problema de saúde pública, começa a machucar também o planejamento do Bayern de Munique como um todo, o planejamento do Julian Nagelsmann, que agora não conta com nenhum desses 5 jogadores, e ele também não vai ter o Pamecano, não vai ter Niklas Zuli, que apesar de estar vacinado, contraiu o coronavírus. Enfim, sorte do Bayern de Munique que ele já encaminhou muito bem a sua vaga como o primeiro colocado do grupo da Champions League. De qualquer forma, pensando na temporada do Bayern de Munique como um todo, é difícil você ter que conviver com esses desfalques, ainda mais pelo motivo que eles estão desfalcando o Bayern de Munique. A questão social, acho que aí é, acima de tudo, uma questão de social, não só esportiva, né? Infelizmente, esses jogadores aí, pelos motivos deles, infelizmente, não reconhecem a potencialidade da vacina, que já está comprovada aí pela ciência. A ciência é uma parada, para mim, inquestionável, devido a todas as evidências que a gente tem tido aí. Então, esses caras estão prejudicando já a equipe no termo esportivo, né? A gente já trazendo até mesmo para dentro do jogo de sexta. O Sabitzer já provou que, infelizmente, ele e o Kimmich têm uma certa diferença, apesar de inicialmente não aparecer isso, né? Porque a gente já viu ele fazer esse papel do Kimmich, entre aspas, no Leipzig muito bem. E nesse jogo definitivamente não apresentou um bom jogo, um bom nível. Tanto que o Nagelsmann criticou ele publicamente na coletiva após o jogo. E a gente viu o Bayern, eu na minha visão, acho que foi um dos Bayern mais estranhos que eu vi nas últimas semanas. Desde mesmo contra a derrota contra o Frankfurt, eu vi o Bayern tão mal. Acho que esse jogo realmente foi ali, talvez junto com o do Gladbach na Copa da Alemanha, tenha sido o pior, um dos piores da temporada. Porque foi um Bayern que só melhorou com as substituições do Davies e do Musiala, né? Até um dos meninos que não se vacinou. Mas também não fez aquele bafão que o Bayern está acostumado de ser uma equipe que sufoca, que consegue ali gerar muitas chances de perigos em pouco curto espaço de tempo.
E foi um Bayern, na minha visão, até estranho. Eu acho que toda a sensação que eu tive vendo o jogo do Bayern foi um jogo estranho. Um jogo em que o Iago, nosso lateral brasileiro, engoliu o Gnabry no primeiro tempo, o Sané também, de certa forma. O Gomez também não passou muito sufoco com o Omar Richards pelo lado esquerdo. E o Goelov e Oxford também, sem muitos problemas com o Lewandowski, apenas. Então, foi um jogo muito estranho e o Nagelsmann até definiu esse jogo como o pior dia dele de trabalho no Bayern de Munique. Então, quem sou eu para discordar dessa afirmação? E realmente, o jogo provou isso. E olha, é difícil a gente pensar que todo esse momento conturbado fora do campo também não tem um impacto dentro de campo no desempenho da equipe, porque essa reunião da diretoria do Bayern de Munique com os jogadores não vacinados para informar que eles teriam seus salários cortados aconteceu na quinta-feira, véspera da derrota do Bayern de Munique contra o Augsburg por 2-1, jogo que abriu a rodada da Bundesliga. Foi de fato um jogo muito estranho do Bayern de Munique. Fugiu o padrão das derrotas do Bayern de Munique no futebol alemão, né? Porque normalmente a gente vê o Bayern perdendo, mas fazendo o goleiro adversário ser o melhor jogador da partida, pressionando até o final. E não foi isso que aconteceu contra o Augsburg. Poucas vezes durante o jogo a gente teve aquela sensação de nossa, que chance perdida pelo Bayern de Munique. O Gikiewicz até fez uma boa defesa ali cara a cara com o Lewandowski, mas em geral ele não precisou trabalhar muito, ao contrário do que fez o Kevin Trapp há algumas rodadas, com uma atuação brilhante para dar a vitória para o Eintracht Frankfurt. Então foi um Bayern que pareceu muito mais inofensivo do que o normal. Um Bayern que pressionou muito menos do que o normal. E o brasileiro Iago, como você falou, teve uma participação muito boa na partida. Ele participou dos dois gols do Augsburg. As duas jogadas passaram pelo Iago no lado esquerdo. No primeiro gol, a bola ainda foi rebatida na grande área antes de encontrar o Pedersen, que foi o autor do primeiro gol da partida. No segundo gol foi o próprio Iago quem deu a assistência, cruzou a bola na cabeça do André Hahn. O Lewandowski até diminuiu logo na sequência. Antes do intervalo o placar já estava 2-1, mas ele se manteve assim até o final. O Augsburg no segundo tempo pouco ameaçou em contra-ataques, mas o Bayern de Munique também não produziu muito ofensivamente. Foi uma derrota realmente muito estranha da equipe bávara. Uma coisa que me chamou muita atenção também foi a sonolência do trio de ataque sem a bola. O primeiro gol deixa isso bem evidente. O Bayern de Munique perde a bola com o Gnabry lá na frente e ao contrário da pressão no portador da bola que a gente está acostumado a ver dessa equipe do Bayern de Munique, inclusive agora com o Julian Nagelsmann, a gente deu para notar no lance o próprio Gnabry, o Sané e o Lewandowski passivos, deixando o Augsburg sair da defesa para o ataque com facilidade. A jogada é construída lá pelo lado esquerdo, onde o Sané deveria estar dando cobertura pro Pavard, que é o lateral direito do Bayern de Munique. O Sabitzer é quem precisa dar essa cobertura, é quem precisa ajudar o Pavard. A jogada mesmo assim sai por ali e cai a bola ali dentro da grande área, numa posição mais ou menos central, onde o Sabitzer poderia estar caso ele não precisasse dar a cobertura ali do lado direito. Enfim, é um efeito dominó que começa com os jogadores de ataque do Bayern de Munique não pressionando lá na frente e termina com o Sabitzer chegando atrasado no Pedersen. Se o Sabitzer não precisasse chegar ali do lado direito para dar cobertura para o Pavard, ele talvez conseguiria evitar ou pelo menos atrapalhar a finalização do Pedersen. Sim, sim. Falando um pouquinho também do Augsburg, né? Foi até engraçado a coletiva do Markus Weinziel, dizendo até que o dia seguinte ia ser um feriado, o famoso Feiertag, os feriados, né? Até lembrou aqui, um pouco aqui antes de abrir o microfone, me lembrou o hino do Bangu. Em Bangu, se o clube vencia na certa um feriado, comércio fechado. Enfim, Isso é o hino do Bangu? É o hino do Bangu Atlético Clube aqui do Rio. Enfim,
Caraca, a gente foi falar do Bangu no meio do Augsburg. Enfim, que coisa louca esse podcast. Tá muito futebol carioca esse chucrute. Hoje tá muito viajado aqui a gente. Defensivamente, eu acho que foi um trabalho assim que a gente tem visto do time do Augsburg nesses últimos jogos, né? Principalmente contra os times grandes. Contra o Dortmund também mostrou esse padrão de 4-4-2, com o Han e o centroavante Zekiri também marcando forte lá na frente, contando com muita dedicação dos alas, Pedersen nesse jogo e o Caligiuri pelo outro lado. Mas um ponto que sempre, ou quase sempre, deixava um pouco a desejar era a marcação dos volantes. E nesse jogo não. Nesse jogo eu até tinha uma certa preocupação com o Dorsch e com o Maier, porque são jogadores que a gente tem muito mais perfil ofensivo, são jogadores que têm qualidade com a bola, não tanto perfil defensivo. E curiosamente nesse jogo, quando um deles saiu, quando o Maier saiu para entrar o Grueso e quando saiu o Dorsch para entrar o Moravec, o time do Augsburg meio ali foi o maior momento ali de crítico do time, porque, foi um momento em que o Augsburg perdeu ali meio terreno de meio campo, no sentido de estar protegendo bem os zagueiros, o Goelov, o Gumini e o Oxford, para o Musiala começar a jogar muita bola, junto com o David pela esquerda. Mas no final das contas ele também contou com um pouquinho de sorte, até que, entre aspas, esse problema não foi tão notado. Mas foi bom. Eu acho que o ponto defensivo do Augsburg realmente foi um ponto alto do jogo, assim como tem sido nas vitórias e nos bons jogos que eles têm feito. E também tem que contar também um pouquinho da assertividade, né, da sorte, porque todo contra-ataque, toda a bola que a equipe recuperava, o Iago pela esquerda era uma flecha, conseguia aparecer muito bem ali, como você disse, nas assistências, né, e nas, entre aspas, pré-assistências para o gol. O time estava muito bem ali nesse sentido, junto com o Pedersen pelo setor, e fez um grande jogo ali, o lado esquerdo em geral do Augsburg. O Bayern de Munique perdeu, mas mantém a primeira posição com 28 pontos, mas agora a diferença é de apenas 1 ponto para o Borussia Dortmund. O Augsburg, com essa vitória, respirou lá na parte de baixo da tabela, agora é o 15º, uma posição acima do playoff, mas vamos ficar de olho nessa situação dos 5 jogadores do Bayern de Munique não vacinados, porque ainda devem acontecer alguns desdobramentos. Lembrando que só o Kimmich admitiu publicamente que não se vacinou, mas tudo indica aí que outros 4 jogadores estão nessa mesma condição: Gnabry, Choupo-Moting, Musiala e Cuisance. E lembrando, né, com certeza existem outros jogadores na Bundesliga que não se vacinaram, outros jogadores pela Europa que também não se vacinaram. Tem o caso do Marcus Anfang, que além de não se vacinar, aparentemente também falsificou o seu cartão de vacinação, o que é um absurdo ainda maior. Esperamos que todos eles possam se conscientizar dos benefícios que a vacina pode trazer. Diga, Xará. Não, também acho que só citar outro nome, Dominic Kor no Mainz também é um jogador que foi responsável por um surto de Covid no clube. Não havia se vacinado, fez com que o Mainz na primeira rodada não tivesse 14 jogadores no campo. Infelizmente, né, esses pensamentos assim, anti-vacina têm sido propagados pelo mundo, né? A gente, infelizmente, só a informação que nós como jornalistas apuramos, né, procuramos especialistas, conversamos, infelizmente não tem sido suficiente. O nosso mundo tem vivido umas inversões, assim, umas contestações muito estranhas, nesse sentido científico, eu me refiro. Terra é plana, enfim, várias outras teorias malucas aí que estão inventando aí. Infelizmente, a gente tem visto muito esses casos. Infelizmente, o esporte como um todo tem mostrado alguns maus exemplos, né, em vários esportes, em vários países. E lembrando, né, que futebol é reflexo da sociedade na qual ele está inserido, né? A gente está vendo essas restrições de público nos estádios que vão vir nos próximos dias, esses casos em diversos clubes. Tudo isso está inserido no contexto da sociedade alemã, que viu o número de casos de Covid disparar ao longo das últimas semanas
Então, o futebol não é uma bolha. Se o número de casos está crescendo na Alemanha como um todo, isso vai acabar respingando no futebol. Eu acho que é até importante aqui a sentido de acréscimo de informação. Os próximos jogos de Leipzig e de Bayern de Munique não terão público. Armínia e Bayern não vai ter público, porque, como a gente está falando, os casos estão aumentando. Na Saxônia e em Munique também são regiões, né? Baviera, são regiões que têm aumento de casos muito constantes. E, infelizmente, a gente também tem tido, acho que é até bom a gente citar também movimentos meio inversos às restrições de que, infelizmente, acontecem, né? Daqui a pouco a gente vai colocar o Thiago aqui na segunda divisão, mas o RSG Aue tem uma torcida que está totalmente contra as medidas de restrição. É um clube que é pequeno, né, e tal, mas infelizmente tem tido um posicionamento sempre negacionista à pandemia. Inclusive o goleiro do clube apoia esses tipos de ações, comprando testes e também não sendo tão conivente com a vacinação, comprando com o próprio dinheiro testes para torcedores que querem ir ao estádio sem vacina. Poxa, é legal porque você tem mais gente, mas ao mesmo tempo também não é legal, porque você meio que sustenta ainda essa posição anti-vacina da torcida, e isso é uma parada que eu não concordo. Bom, e agora vamos passar pelos outros jogos da rodada, Xará. Primeiro falando desse Hoffenheim 2, Leipzig 0. Hoffenheim, que para mim é um mistério. Perdeu recentemente para Bochum e Stuttgart, times que estão lá embaixo na tabela, mas também goleou o Colônia, venceu o Leipzig agora e venceu assim de um jeito dominante. O Leipzig não teve chances no jogo, não teve nenhuma finalização no alvo, ou seja, o Hoffenheim é o time 8 ou 80 da temporada. No sábado a gente também teve a goleada do Gladbach contra o Greuther Fürth, campanha horrível do Fürth até agora, um empate e 11 derrotas em 12 rodadas. Também tivemos Wolfsburg 2, Arminia Bielefeld 2, um jogo maluco. Aos 15 do segundo tempo estava 2-0 para o Arminia. O Arminia tinha acabado de fazer o segundo gol. Aos 17, 2 minutos depois, estava 2-2. Florian Kohfeldt segue aí invicto em 3 jogos no comando da equipe do Wolfsburg. Também no sábado tivemos Bayer Leverkusen 1, Bochum 0. Leverkusen se recuperando após 4 rodadas seguidas sem vitória. E já nesse domingo tivemos Freiburg 0, Eintracht Frankfurt 2. Freiburg perdeu a segunda seguida, né, depois de começar invicto nas 10 primeiras rodadas do campeonato alemão. E já que a gente citou alguns exemplos negativos de alguns jogadores do campeonato alemão, vale também a gente citar um exemplo positivo que ficou bem evidente nesse jogo, nessa partida, falando especificamente do atacante italiano Vincenzo Grifo. Teve um lance durante esse jogo contra o Eintracht Frankfurt em que ele foi derrubado dentro da grande área. A torcida toda reagiu pedindo pênalti, mas o Grifo prontamente se levantou, falou para o árbitro, não foi falta, não dá pênalti. Uma atitude de fair play muito bonita por parte do Grifo, que poderia muito bem ser copiada, né? Aqui no Brasil, principalmente, onde a gente vê jogadores simulando faltas em todos os jogos, jogadores de todos os clubes fazendo isso em basicamente todo final de semana. E um exemplo para o futebol como um todo. Ele ganhou muitos elogios do treinador adversário, do Oliver Glasner, ganhou muitos elogios do seu próprio treinador, o Christian Streich. Então, ficam aqui os meus elogios ao Vincenzo Grifo por essa atitude. E não era porque o time dele estava ganhando que ele meio que dispensou esse pênalti. O Freiburg perdeu o jogo, teria a chance ali de marcar um gol se o Vincenzo Grifo talvez reclamasse um pênalti, mas ele optou por ter essa atitude de fair play. Xará, me diga aí, quais são os seus destaques dessa rodada entre esses outros jogos? Destacar mais um jogo de muito brilho do Bochum fora de casa, né? O Bochum que a gente vê com uma campanha muito sólida dentro de casa, vencendo os últimos jogos, mas fora de casa também não tem feito jogos ruins, né? O Leverkusen teve dificuldade para vencer a equipe do Ruhr, e que eu não duvido não nas próximas semanas também conquistar seus pontozinhos fora de casa, porque é um clube que a gente
imaginava passar por mais dificuldades na primeira divisão e tá ali, perdeu essa rodada, mas já tem uma chance de vencer na próxima e fazendo uma campanha bem honesta na Digna. competição. O Arminia também, eu acho que apesar do 2-2, no final das contas, então uma sensação amarga, você tiveram os primeiros 60 minutos um jogo muito bom do Arminia, com os gols, né, do Kugal e do Kloss, e deixam, na minha humilde visão, um padrão a se seguir para as próximas rodadas, né? Apesar do próximo jogo ser contra o Bayern de Munique, em Munique, talvez não seja um jogo que o time do Arminia assume pontos, mas fica aí para a sequência do campeonato também uma atuação espelho. E agora que a gente já passou a régua na primeira divisão, vamos para a segunda com o Thiago Barbosa. Olá pessoal do Chucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nessa 14ª rodada da Zweite Liga, com o Nuremberg vencendo de virada o Sandhausen. O confronto direto, o Darmstadt goleou o St. Pauli, o Hamburgo voltando a vencer depois da sequência de empates ao derrotar o Jan Regensburg. O jogo polêmico entre Werder Bremen e Schalke 04, que um pênalti que deram para o Werder Bremen no último lance do jogo. O Heidenheim voltando a vencer e colocando o Rosenkiel na zona de rebaixamento. E o Lanterna Ingolstadt empatando com o Karlsruhe nesta rodada. Esses foram os destaques que aconteceram nesse final de semana. Vamos lá o que aconteceu nesse final de semana na rodada 14 da Zweite Liga. Nas partidas de sexta-feira, o Hannover 96 recebeu o Paderborn e ficou no empate sem gols. Já na outra partida, o Sandhausen recebeu o Nuremberg e foi derrotado de virada por 2-1. Já nos jogos do sábado, no confronto direto, o Darmstadt recebeu o St. Pauli e de goleada venceu pelo placar de 4-0. O Hamburgo recebeu o Jan Regensburg e quebrou a sequência de empates ao vencer por 4-1. O Hansa Rostock recebeu o RGS Big Aue e foi derrotado por 2-1. Já o Werder Bremen recebeu o Schalke 04 e ficou no empate em 1-1. Simon Terodde alcançou o recorde de 153 gols na liga ao superar Dieter Sachs-Schneider. E além disso, o Werder Bremen teve um pênalti polêmico no final do jogo, que foi do empate da equipe dos Verdaner. Já nos jogos de domingo, o Dinamo Dresden recebeu o Fortuna Düsseldorf e venceu por 1-0. O Heidenheim recebeu o Rosenkiel e venceu por 2-1. E o Lanterna Ingolstadt recebeu o Karlsruhe e ficou no empate em 1-1. A classificação atual está assim, com o Darmstadt assumindo a liderança provisória com 26 pontos, seguido do vice-líder St. Pauli, que tem um jogo a menos, com 26 pontos, e o terceiro colocado, o Paderborn, com 25 pontos. Já na zona de rebaixamento, o 16º colocado é o Rosenkiel com 14 pontos, seguido do Sandhausen, que é o 17º com 12 pontos, e o Lanterna do campeonato Ingolstadt com 6 pontos. Lembrando que na quarta-feira, o St. Pauli recebe o Sandhausen, jogo adiado da 13ª rodada por conta dos casos de Covid no elenco alvinegro. Então esse foi o melhor que aconteceu nessa 14ª rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago. E agora a gente, nessa reta final de Chucrute FC, fala de futebol alemão feminino com a Frauen Bundesliga, que continua muito equilibrada. Diga. Eu queria falar uma coisa antes de você chamar esse tópico. Não sei se tu olhou a mensagem no chat. Não, pode falar. Enfim. Antes da gente falar da Frauen Bundesliga, eu queria dizer uma coisa, acho que muito negativa que eu tenho notado na segunda divisão, e que me deixa triste, porque já é o quarto caso de racismo na divisão em 3 meses de competição. A segunda divisão completa 3 meses de competição na terça-feira, dia 23 de novembro. E, poxa, no dia que a gente teve viveu o dia da consciência negra, o Roger Assalé, jogador do Werder Bremen, cavou um pênalti. Eu concordo. Mas você não pode chegar no Instagram do cara e você ficar chamando de macaco, de negro, e volta para Costa do Marfim. Então, é muito triste o que a gente tem visto na segunda divisão. Os outros casos aconteceram na primeira rodada, no jogo entre Schalke e Hamburgo, quando o David Kinzombie foi chamado de macaco. O outro caso aconteceu com o Hamburgo envolvido também. A torcida do Hamburgo chamou o Khaled Nahai, jogador do Düsseldorf, também de macaco e de negro. E o mais curioso disso é que o Nahai, na temporada passada, jogou pelo Hamburgo e colocou o Hamburgo numa situação ótima para subir.
se não fosse feita as besteiras no final da temporada, o Hamburgo teria subido com muitos gols do Nahai. E do Yata também, que era um jogador também um jogador do Hamburgo que era negro, de Gâmbia. E o outro caso é agora esse aí do Assalé. Então são 3, perdão. Esse aí do Assalé no jogo entre Werder Bremen e Schalke. Infelizmente, a gente tem visto muitos casos e a DFL fala, vamos achar os punidos e vamos punir. Mas a multa a gente não consegue achar um punido, a gente não vê punido, a gente não vê multa para o clube, a gente não vê nenhuma ação assim efetiva para coibir esses tipos de ação. Então, uma temporada muito atribulada nesse sentido de caso de racismo na segunda divisão, uma coisa que entristece. E também não cabe talvez a gente falar aqui de terceira liga, mas também aconteceu um caso com o Silor Conté, jogador do Magdeburg, com o Dennis Erdmann do Saarbrücken, lá atrás. E o Dennis Erdmann, a grande punição dele foi ficar sem jogar 7 partidas. Por que esse cara está jogando futebol profissional ainda, na minha humilde visão? Porque ele não tem algum outro tipo de punição além disso? Então aí é outra falha desse caso da DFB, que organiza a terceira liga. Então vai aqui a minha crítica geral à DFL e à DFB nas conduções dos casos de racismo nas divisões profissionais do futebol alemão. Ótimo ponto levantado, Xará. Muita coisa extracampo, muita coisa fora de campo a ser resolvida no futebol alemão. Só nesses últimos dias a gente viu alguns bons exemplos do que pode melhorar. Enfim, vamos passar agora para Frauen-Bundesliga, para o futebol alemão feminino, que continua Frauen-Bundesliga, que continua muito equilibrado ali na parte de cima da tabela. A diferença entre o líder Wolfsburg e o quinto colocado Potsdam é de 3 pontos. Os 5 primeiros colocados separados por uma pequena distância. Nessa nona rodada da Frauen-Bundesliga, a gente teve ali um confronto direto entre equipes que estão lá em cima. O Hoffenheim empatou com o Potsdam em um jogo dramático que terminou em 3-3. O líder Wolfsburg venceu na rodada, venceu o Essen por 5-1. O Bayern de Munique também venceu a equipe do Jena por 3-0. O Eintracht Frankfurt também teve um confronto difícil. O Eintracht Frankfurt, terceiro colocado, empatado em pontos com o Bayern de Munique, com 21 pontos, os dois times, um atrás do Wolfsburg. O Eintracht Frankfurt venceu o Bayer Leverkusen por 1-0. O Bayer Leverkusen, que é o sexto colocado. Nessa rodada a gente também teve o duelo entre Werder Bremen e Colônia, duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela e empataram em 0-0. O Freiburg venceu o Sand por 2-0. E foram esses os 5 jogos dessa nona rodada da Frauen-Bundesliga. E para a gente fechar então, Xará, esse episódio do Chucrute FC, quero te ouvir falando os 3 destaques da rodada e o gol mais bonito dessa rodada da Bundesliga. Bom, meus destaques: Iago, Avoni e o Kylian, pelo Colônia. E o meu gol da rodada, eu vou ficar com o gol do Johnny Burkhardt. Foi uma chapada bem bonita ali no canto. Essa rodada também não teve grandes gols bonitos, então vamos escolher esse. Pois é, não tivemos muitos golaços nessa rodada. Eu vou com o gol do Okugawa, do Arminia Bielefeld, mais pelo passe do Wimmer, mais pela assistência do que pela finalização, que foi difícil, mas o passe foi ainda mais bonito. Meus 3 destaques: Jonas Hoffmann, autor de 2 gols na vitória do Borussia Mönchengladbach, Nico Gieselmann, que participou da jogada dos 2 gols do Union Berlin, e vou no Iago também, pela participação nos 2 gols do Augsburg diante do Bayern de Munique. E assim, Xará, a gente encerra essa edição do Chucrute FC. Pode agora abrir a primeira, pode comemorar o título do Botafogo. Um grande abraço para você, Xará. Muito obrigado aí pelos comentários. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.